Fala, galera! O Flamengo tá a todo vapor no mercado. Na terça, apresentaram o Juninho, nosso mais novo reforço. Mas as novidades não param por aí. Parece que o Vitão tá quase fechando com o Mengão. O zagueiro já deu o sim. Agora falta convencer o Inter, que tá segurando a negociação. E, para apimentar ainda mais a semana, o Bruno Henrique recebeu uma proposta do Atlético Mineiro. Será que o Galo vai levar nosso BH? Cola aqui que a gente vai contar tudo pra vocês. Bora pro vídeo! Vamos falar agora de contratação. O Juninho é o primeiro reforço da gestão de BAP para o Flamengo. O atacante chega para suprir uma carência no ataque do Fla, que foi anunciado hoje no campo do Ninho do Urubu. André Pessoa traz as informações pra gente. Fala pessoal, tudo bem? O Flamengo apresentou nesta terça-feira o seu primeiro reforço para a temporada de 2025. O atacante Juninho, jogador de 28 anos, revelado pelo Atlético Paranaense, que desde 2019 estava no futebol europeu, jogava no Karabag do Azerbaijão. O Flamengo vai pagar cerca de 31 milhões de reais pela contratação dele. Ele que assinou o contrato até o fim de 2028 com o Flamengo. Na entrevista coletiva, falas curtas. Falou sobre características dele, como foi receber a ligação do Filipe Luís, que foi decisiva para fechar o negócio, a adaptação ao futebol brasileiro e como ele não se vê como um substituto do Gabigol aqui no Flamengo. Na verdade, eu não estava acreditando quando meus agentes, o próprio clube falou para mim que o Flamengo estava interessado em mim. Lógico, eu sei de toda a situação. O Flamengo hoje é um clube que qualquer jogador quer estar. Querendo ou não, o calibre que ele foi como jogador, de tudo que ele já conquistou na vida. Isso é um sonho de qualquer atleta. E por eu receber uma ligação dele, eu fiquei super feliz. E ainda por dizer que eu encaixo no modelo do jogo dele, não só no lugar que ele está, que é o Flamengo. Para mim, não vejo dificuldade de jogar em aberto ou centralizado, mas eu prefiro sim estar centralizado, porque eu estou mais próximo do gol. Mas é aquela coisa, eu sempre estou à procura de ajudar o time, seja defendendo, atacando, seja dando assistência ou fazendo gol. Eu acho que as minhas características, eu acho que é velocidade, a pressão logo em cima dos centrais, então, e não tem muito o que dizer, acho que muitos vídeos, o próprio Felipe que me acompanha, o Boto, sabe da minha capacidade. É a parte mais forte minha, eu não sou aquele centroavante de área, eu não sou um Pedro na vida, um cara de 1,90 m, uma força de que a bola vem no alto domínio e tudo mais. Mas o meu estilo de jogo é completamente diferente do dele, mas eu sou um jogador que tenta sempre estar ajudando a equipe, seja lá da maneira que for. Eu não tenho o que falar dele, do Gabriel, o que ele fez aqui é visível para todos, principalmente para os flamenguistas. Eu acompanhei, sei o que ele fez, tenho muito respeito por ele e ele tem um legado aqui no clube que é difícil de apagar isso. Mas eu sou apenas mais um trabalhador que estou aqui para poder ajudar a minha equipe, seja lá como for, da melhor maneira, e sempre estar buscando as vitórias. O diretor de futebol José Boto participou da entrevista coletiva e falou sobre como foi o processo de scout e a contratação do Juninho, que tinha uma negociação encaminhada com o Sevilha da Espanha. E aquilo que eu falei com o Filipe logo desde do princípio, começámos a falar, havia características que ele queria no centroavante, não é? como vocês chamam, mas ao mesmo tempo que fosse alguém que pudesse depois jogar com o Pedro, não é? E pronto, chegámos ao nome dele. Foi um processo simples, porque ele na base de dados dele e eu também tinha, portanto jogou logo ali. Depois o mais complicado foi porque ele já estava quase fechado com outro clube, foi fazer-lhe a cabeça para vir para o Flamengo, mas não foi difícil, não é? O Flamengo é o Flamengo. Lembrando que o Flamengo joga amanhã pelo Campeonato Carioca e enfrenta o Bangu, mas ainda com um time reserva comandado pelo Kleber dos Santos. O time principal do Filipe Luís estreia no estadual no sábado contra o Volta Redonda no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Tchau, pessoal. Obrigada, André, pelas informações. E olha, o Juninho também falou sobre sua experiência no Azerbaijão e os sonhos dele como jogador de futebol. Flamengo é Flamengo desde quando eu sou criança, eu sempre ouvi falar de Flamengo, então não tem muito o que dizer sobre esse clube. Mas hoje, de alguns anos para cá, estamos vendo a grandeza maior de sendo campeões, brigando por tudo. E não sendo só aqui, sendo reconhecido fora do Brasil também, porque lá fora, até no próprio Azerbaijão, se você conversa com algum azeri, se você falar um time do Brasil, vão falar Flamengo.
Então acho que é isso que pesa mais e por eu ser brasileiro também. Em questão de sonhos, o Flamengo pode me dar sonho que eu nunca tive aqui no Brasil, de ser campeão, seja uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil. E eu acho que eu estou num clube que pode buscar isso. Exatamente. Azerbaijão, quando fala para algum brasileiro, é desconhecido, mas é um país muito lindo. É um país que eu até recomendo para algum brasileiro que quiser ir conhecer. É um país turístico, de grandes comidas boas. E o que eu vou sentir saudade lá é das amizades que eu fiz. Acho que a parte mais difícil nesse momento é o calendário, porque para mim eu acho que o futebol é 11 contra 11 em qualquer lugar do mundo. E sim, se você for acompanhar o Azerbaijão, o Karabag é um time que está sempre disputando Liga Europa. E Liga Europa lá fora não é qualquer competição. E sempre estamos enfrentando times grandes. Então acho que eu estou pronto para esse momento. Eu acho que eu estou preparado para isso. Lógico que tem todo o aval do Boto e do Felipe, com certeza dos meus companheiros de equipe. O Juninho chegou e tem como a gente tirar algo dessa coletiva dele, né, Mansur e Ricky? Acho que é a humildade dele, né? Chegou e com essa bandeira, assim, né? Com muita humildade para disputar espaço no Flamengo. E falando das características dele também, você acha que ele consegue suprir a carência que hoje o Flamengo está tendo como referência ali no ataque? Bom, em termos de nível técnico, o impacto que ele vai ter é difícil prever agora, porque é um currículo muito diferente do habitual que a gente está acostumado a ver de jogadores que o futebol brasileiro traz de fora, né? Não só pelo mercado que ele veio, mas por antes ele ter jogado futebol português em clubes com ambições menores. Você olha o currículo, não é aquele jogador que você olha os números dele e fala, não, esse jogador chega para jogar. Agora, é um trabalho de prospecção, de scout, evidente que ele teve envolvido, por exemplo, em Liga Europa ano passado, em jogos que ganharam uma visibilidade aqui, especialmente contra o Bayer Leverkusen, pelo momento que o Leverkusen vivia e o Karabag enfrentando muito bem, ele fazendo gols nos 2 jogos. Mas é um trabalho de prospecção muito baseado no perfil de jogador e das características, né? Sempre tenho dito isso aqui. Para mim, essa contratação ela começa a ser desenhada na última entrevista coletiva do Felipe Luiz na temporada de 2024, quando perguntam a ele o que ele queria para a camisa 9, entre aspas, para a posição de centroavante do Flamengo, diante de um primeiro semestre em que não teria o Pedro e a saída anunciada do Gabigol. E ele dizia que, e aliás fazendo uma advertência que era importante, né, que não é um jogador que viria para jogar aquele período da ausência do Pedro, é um jogador que o Flamengo contrataria para 2, 3 anos. Então precisaria continuar a estar no elenco sendo útil ao longo do tempo. Então ele disse, a gente precisava de um jogador que se enquadrasse no modelo de jogo dele. Pressionar o zagueiro adversário na saída, jogador de velocidade em condução da bola e ataque em profundidade, muito ataque em profundidade. E essas são as características do Juninho. Talvez ele não seja o mais refinado técnico. Quando ele fala que ele não é um Gabigol, por exemplo, os dois são jogadores ambos que gostam de atacar espaço, mas tem uma diferença. O melhor Gabigol tem um refinamento técnico aparentemente maior. Ele não é uma referência de ficar parado entre zagueiros, enfrentando os zagueiros, como é o Pedro. Mas ele é um jogador que já jogou pelo lado de campo, hoje joga por dentro. Me parece que ele pode cair pelo lado, mas para ele é melhor que ele caia pelo lado partindo de uma posição mais central e não recebendo parado para enfrentar o marcador. Até porque ali o Flamengo tem opção, né? Para fazer essa função. É o que mais tem no elenco. O que mais tem no elenco. O que o Flamengo mais tem hoje são pontas, né? Onde falta jogador ao Flamengo são atacantes que joguem por dentro. Então, ele talvez vá dar ao Felipe a possibilidade de ser o 9 ou de fazer uma dupla, e o Felipe em muitos momentos recorreu a uma dupla. Acho que ele, por ser um atacante de mobilidade, pode dar essa opção. Agora, é muito bom destacar isso. A gente está falando de característica. Em que nível ele vai fazer isso, a gente vai ter que precisar... Olha só, galera. A novela Vitão tá esquentando. O zagueirão e seus empresários já deram aquele ok maroto para o Flamengo. A proposta? Contrato de 5 anos até dezembro de 2029 e um salário nada modesto, R$1 milhão por mês. Agora, o time do staff dele tá pegando o voo para Porto Alegre para tentar convencer o Inter a liberar o cara. O Flamengo já aumentou a oferta, 7 milhões de euros, uns 44 milhões de reais, mais a quitação da dívida de 4 milhões de euros, 25,1 milhões de reais, que o Inter deve pelo Thiago Maia. Mas o Colorado tá fazendo doce e só quer vender se for 10 milhões de euros à vista, sem conversa de dívida. O Mengão, porém, tá confiante que o próprio Vitão vai dar aquela forcinha. Afinal, o cara tá de olho na boa grana,
na chance de brilhar com a amarelinha da seleção e, quem sabe, numa transferência para a Europa no futuro. E aí, será que o Inter vai liberar? A novela continua e tá pegando fogo. Galera, o Atlético Mineiro tá naquela missão impossível para tirar o Bruno Henrique do Flamengo. Mas o Mengão já mandou avisar: nem vem que não tem. Mesmo assim, o Galo tá pegando pesado e jogando todas as cartas na mesa. Primeiro, ofereceram um aumento no salário para tentar balançar o coração do nosso camisa 27. Depois, vieram com um contrato mais longo. 3 anos garantidos, com chance de estender por mais um. E para fechar o pacote, ainda apelaram para o lado emocional. BH, vem pra cá que em Minas você fica pertinho da família. Parece história de novela, né? Só que o Flamengo tá mais firme que concreto e já avisou que o camisa 27 não sai nem por decreto. Enquanto isso, o Galo sabe que a negociação é improvável, mas não custa tentar, né? Para quem tá de fora, fica da expectativa. Será que o Bruno Henrique vai trocar o Rio por BH ou essa conversa vai ficar só no IC? No Mengão, a resposta é clara. Aqui é casa do BH. Falar agora de Bruno Henrique, a imprensa mineira continua noticiando que o Atlético Mineiro entrou na disputa por Bruno Henrique no início desse ano e já enviou uma proposta ao atacante. O clube mineiro, que busca reforçar o setor ofensivo, ofereceu um contrato de 3 anos, superando o vínculo atual do jogador com o Flamengo, que termina em 2026. Segundo a rádio Tatiaia, Bruno Henrique já foi informado sobre os detalhes da proposta, incluindo o salário oferecido pelo time de Belo Horizonte. Eu vou ser bem sincero, nem perdi tempo perguntando para os representantes do atleta se é verdade. E se for verdade, o Flamengo não vai fazer. O Bruno Henrique faz parte do grupo de jogadores importantes que José Aboto disse que não vai negociar, não vai liberar. E eu acho que está certo. E pelo que eu entendi do Felipe Luiz em relação ao Bruno Henrique, o Bruno Henrique vai ser ponta, não vai ser falso 9 em nenhum momento, tanto é que ele botou o Alcaraz nessa posição. Vamos falar de Vitão, galera, porque o Vitão, zagueiro do Internacional, já disse sim à proposta do Flamengo. Os representantes do atleta já disseram sim ao Flamengo. Os representantes do atleta entendem que esse movimento do Vitão, do Internacional para o Flamengo, seria o ideal nesse momento da carreira dele. Estão buscando agora um acordo com o Internacional. Entre Flamengo e Vitão, tudo certo. Base salarial, tempo de contrato, que seria de 5 anos. Agora, resta a liberação do Internacional. Óbvio, é a parte mais difícil. E o Flamengo não faria uma proposta internacional se não tivesse o sim do Vitão. E já tem, tá tudo certo. E o pai do Vitão, junto com um dos empresários do atleta, vai desembarcar nessa quarta-feira em Porto Alegre para se reunir com o Internacional. Eles vão conversar. Das duas, uma. Ou o Vitão vai para o Flamengo, ou o Vitão consegue uma renovação de contrato com o Internacional. Eu não tenho dúvida disso. Acompanhando futebol há quase 10 anos aí como jornalista, já vi vários cenários como esse. Jogador valorizado em um clube, com pouco tempo de contrato e com salário defasado. Vem um clube brasileiro, faz uma ótima proposta para ele. No fim das contas, ou saiu ou renovou o contrato com esse respectivo clube, o que eu acho que vai acontecer com o Vitão. Para finalizar nosso vídeo, galera, Danilo, a imprensa internacional, 2 jornalistas italianos que falam muito de mercado da bola, disseram que o Danilo optou por voltar ao futebol brasileiro ao término do contrato com a Juventus e tem o Flamengo como prioridade. Os empresários do atleta dizem que ele não tomou nenhuma decisão ainda, pelo menos segundo eles, e o Flamengo alega que em nenhum momento foi comunicado por ninguém que o jogador optou por voltar ao futebol brasileiro e que quer jogar no Flamengo. Lembrando que tem o Santos na história, que está tentando a contratação do jogador também. Então, é uma situação que Danilo e Vitão podem vir para o Flamengo? Eu não acredito. Eu não acredito no Flamengo fazendo altos investimentos em 2 jogadores. Um vai vir, pelo visto, né? Ou melhor, o Flamengo está tentando os 2. Quem vier primeiro, tá fechado. E são 2 bons jogadores. Rapaziada, o CSKA tá querendo levar o Lohan. Depois de bater na porta do Flamengo algumas vezes e ouvir não, os russos decidiram aumentar a oferta e botar na mesa 8 milhões de euros. Uns 50 milhões de reais na cotação atual, por 80% dos direitos do garoto. E olha só, o Lohan já deu aquele famoso "tô dentro", deixando o Mengão e o Madureira para desenrolar o resto da negociação. Agora, o Flamengo está tentando acertar com o Madureira,
que tem 30% dos direitos econômicos do jogador para dividir o bolo de grana caso o negócio feche. Enquanto isso, o Lohan, que já brilhou na base e deu seus flashes no time profissional, está numa fase de altos e baixos. Ele ficou fora da pré-temporada nos Estados Unidos e foi escalado para pegar ritmo no Carioca, enquanto o técnico Felipe Luiz tenta dar mais rodagem para o menino. Será que o CSKA vai conseguir levar essa joia do ninho? Ou o Mengão vai fazer aquele suspense final e segurar o garoto? Deixa nos comentários o que vocês acham desse possível adeus do Lohan. Bora resenhar! E aí, galera? O Flamengo tá vivendo dias intensos no mercado da bola. Vitão tá quase na área. Já deu o sim pro Mengão, mas falta o Inter largar o osso. E, com o Colorado querendo 10 milhões de euros à vista, a novela ainda promete. Enquanto isso, o Atlético Mineiro tenta tirar o Bruno Henrique do Flamengo. Mas o Mengão tá firme e já mandou o recado. Aqui ele não sai. Para fechar, o CSKA tá babando para levar o Lohan e o jogador até topou a oferta dos russos. Mas será que o Flamengo vai abrir mão dessa joia? O que dá para ver é que o mercado tá pegando fogo e o Flamengo tá jogando pesado para manter sua força. Agora, fica da expectativa. Quem chega, quem sai e quem fica. A gente quer saber a opinião de vocês.